E aqui então, fazendo a junção com as transformações gasosas. A primeira delas seria a transformação isotérmica. Bom, o que a gente precisa lembrar? Do PVT Povotó, né? Deixa eu botar a caneta preta. PVT Povotó, P1, V1T1, P2, V2T2. Sendo que na isotérmica, isotérmica seria a mesma temperatura, ou seja, aquelas duas temperaturas cortam. Lembrando que nós vamos ter isso aqui como a nossa equação isotérmica, né? Certo? Vamos ter aquele gráfico ali sendo gerado, porque esse tipo de equação gera uma hipérbole que nós chamamos aqui, aquela curva, de isotérmica, ou simplesmente isoterma, certo? Vimos na aula anterior que essa área do gráfico, essa área abaixo do gráfico, se nós calcularmos essa área, nós vamos ter o valor do trabalho. Essa área é igual numericamente ao valor do trabalho. Só que, já que é uma isotérmica, a gente precisa reconhecer que não há variação de temperatura, ou seja, a variação da energia interna vai ser zero. E aí, a nossa primeira lei da termodinâmica vai se transformar simplesmente nisso aqui. Ó, né? Porque não era Q igual a ΔU mais tal? Pois é, para a isotérmica, isso aqui é o que vai valer. Ou seja, todo o calor vai ser transformado em trabalho na isotérmica. Então, se o sistema receber calor, ou seja, Q positivo, ele vai realizar trabalho. Se o sistema perder calor, ou seja, um Q negativo, significa que o tal vai ser negativo, o gás vai receber trabalho do meio. E lógico, né? Se não receber calor, não vai ter trabalho. Mas essas são as duas análises interessantes. Recebeu calor, realizou o trabalho. Perdeu calor, recebeu o trabalho do meio, né? O gás comprimiu, alguma coisa assim. Essa seria a nossa análise da nossa equação da primeira lei, né, da termodinâmica. Bora ver como é que seria isso na prática? Ó, uma massa de gás ideal sofre uma transformação isotérmica AB, como indica o diagrama. Sabe-se que a área A marcada no diagrama vale numericamente 2.000? Bom, se aquela área é 2.000, o que isso significa? Que o trabalho deu 2.000. Sendo a constante universal dos gases perfeitos, no caso aí, com as unidades de Joule e mol 8,3, calcule o volume VB. Ou seja, ele mediu um trabalho positivo, lógico, tá dizendo... não é lógico, perdão. Ele diz que numericamente a área é 2.000. Se fosse uma compressão, se a 7 tivesse de B para A, significa que o trabalho seria menos 2.000. Aqui é só o valor da área, é igual numericamente. Mas a gente precisa só reconhecer se é uma expansão, positivo, ou se é uma compressão, negativo. Volume VB. Bora lá. Bom, eu quero ganhar tempo aqui. E para calcular o volume VB, você simplesmente vai usar PVT Povotó. No caso, PA-VA, né, igual a PB-VB, porque é uma isotérmica, não tem a temperatura. Você tem os valores de PA e VA, tem os valores de PB, falta VB. Meu incentivo para você, faça essa conta, tá? Para você exercitar, por favor. Mas aqui para nós não tem tanto sentido eu refazer esse cálculo, até mesmo para ganhar tempo. Esse volume vai dar 0,04, tá? Metro cúbico. Mas eu te incentivo, faça esse cálculo para conferir se eu estou certo, se eu estou errado. A letra B diz assim, a temperatura em que a transformação ocorre. Bom, nesse caso para a letra B, você pode pegar qualquer um dos dois pontos, ou A ou B, e aplicar a Clapeyron, tá? Então, PA, VA igual a N vezes R que ele deu, vezes o TA. Para descobrir o TA, né? Considerando que aqui tem 0,8 mol
né? Não sei porque que não veio na questão, tá? Troque o valor de P de V a, no caso 0,01, aquele 0,8 de mols, a constante que é 8,3 e descubra TA. Mais uma vez, o incentivo não é a ideia aqui dessa nossa aula, mas a temperatura aqui dá 602,4 Kelvin, tá? Faça essa conta. A gente precisa de tudo isso para chegar na letra C, olha. Qual a variação da energia interna do gás? Bom, nesse caso aqui, como ela é uma isotérmica, não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura é porque... Ou, se não houve variação de temperatura, então não houve variação de energia interna. Então, essa seria a nossa análise da letra C. E a letra D pergunta a quantidade de calor trocada pelo gás. Muito bem. Nós temos essa equação, que é a primeira lei da termodinâmica. Sabemos que para a isotérmica, na verdade, esse ΔU é zero, acabamos de ver, e que todo o calor ele é transformado em trabalho. E vimos que o trabalho o valor é numericamente igual à área, que é 2.000. Analisamos, já que foi uma expansão, então é um trabalho positivo, então a quantidade de calor vai ser também de 2.000 joules. Essa era a análise que nós precisávamos fazer nessa questão. A letra A e a letra B praticamente foi uma revisão do que nós vimos aí para trás. Essa é a ideia. Bora seguir aqui, porque nós temos a transformação isocórica. Isocórica é quando, ou a isométrica, né? É quando não há variação do volume, certo? Na isocórica, nós temos o seguinte, do pivot povotó, né? Pivot povotó. Bom, nós não temos variação de volume, então sabemos que vai ficar assim a nossa equação, certo? E isso gera para nós, né, pensando naquele gráfico ali de volume pela pressão, o volume não varia, então nós vamos ter só aquela linha. O que é interessante? Não variou o volume, então não tem trabalho. Então aquela nossa equação da primeira, o trabalho é zero, que vai dizer para nós que todo calor ele vai ser revertido em variação de energia interna do gás. Então, lógico, se o meio recebeu calor, aumentou a energia interna, ou seja, aumentou a temperatura. Se o meio perdeu calor, ou seja, o que for negativo, significa que a energia interna diminuiu, ou seja, diminuiu a sua temperatura. Essas serão as análises aqui para nós fazermos. E o interessante é perceber que esse calor, nós podemos calcular ele, né? Lembrando lá de calorimetria, esse calor que nós vamos especificar aqui no nosso estudo de calor a volume constante, nada mais vai ser do que a massa daquele gás vezes o calor específico a volume constante vezes a variação de temperatura. Agora eu nem lembro qual foi, acho que foi teto que eu usei com vocês. Certo? Nós podemos calcular esse calor nesse formato, viu? Que a gente está começando continua a juntar informações. Então, já analisando, já que a gente está mexendo com temperatura, nós podemos ter essa análise, agora já com as isotérmicas, imaginando que um sistema recebeu calor, significa que ele passa de uma isotérmica mais baixa para uma isotérmica mais alta, ou seja, com uma temperatura maior, porque é isso que acontece, tá? Quando nós temos isotérmicas assim dispostas, significa que a temperatura da isotérmica 2 é maior que a da isotérmica 1. Então, aí o outro gráfico mostra que quando ele perde calor, nada mais ele está passando de uma isotérmica mais alta para uma mais baixa. Tá? Essa análise aqui que é interessante. Isso aqui seria a volume constante. Ele recebeu um calor a volume constante. Então, bora ver um exercício disso. Em uma transformação